nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era qualquer coisa que ia... Alguém sabia que ia desfalecer? Alguém sabe? Entregar os pontos, né? Desanimar. Perder todas as forças. Por causa do nome de Jesus Cristo, eles não desanimaram, eles não perderam as forças. E tem um versículo que diz, né? Se no dia da prova tu mostrares... Como é que é o versículo? Alguém sabe? Fraco. O que acontece? Como é que é o negócio? Esses estudos é bom, sabe por quê, pastor? A gente vai ter que trazer à tona, né, os versículos. O que acontece, irmãos, quando nós, no dia da aprovação, nós nos mostrarmos fracos? O que acontece? Galardão do Senhor, não espalharia o seu versículo, mas não sei. Galardão do Pequena Senhor. será a tua força. Pequena, não é? Ou pequeno o quê, irmãos? É a sua força, será? Muito bem. Mas a igreja de Éfeso, irmãos, era um povo que não desfalecia, não é? Mas é interessante, ele diz o seguinte, no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que o quê? Que deixaste o primeiro amor. Uma igreja, irmãos, pode ser laboriosa, pode ser perseverante, pode ser doutrinariamente sã, né? Conhecer a palavra de Deus, e no entanto, aconteceu o quê? Perder, não é isso? Perder o primeiro amor. Eles abandonaram. O versículo diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, para deixar tem que ter tido. E essa igreja, irmãos, abra comigo em Éfeso, em Efésios, né? Efésios capítulo 1. Olha o elogio que Paulo faz a essa igreja. Efésios capítulo 1, versículo 15. Primeiro, por favor. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja bem, irmãos, Paulo aqui, ele escreveu essa igreja ali em Éfeso, né, aos Efésios. Ele fala: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Essa igreja, irmãos, de Éfeso era uma igreja que tinha grande fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e era uma igreja que tinha amor uns para com os outros. O que amor para com o próximo tem a ver com amor para com Deus? Alguém sabe? Alguém sabe? É possível eu amar a Deus e não amar ao próximo? Não tem condição. É impossível. Então, quando eu demonstro amor para com o próximo, obviamente eu tenho amor para com Deus. E essa igreja de Éfeso aqui, Jesus Cristo falou assim: eu tenho contra vós que vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja, irmãos, pode estar muito interessada em estudo, como nós estamos fazendo. Não existe nada melhor, irmãos, do que pegar a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Não existe nada melhor do que dobrar os joelhos e orar horas após horas. Mas mesmo assim, uma igreja que faz tudo isso pode perder o amor. E a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente sã, uma igreja que rejeitava os falsos ensinadores, uma igreja que, eu creio que o louvor deve ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Não é? Tem um povo que laboreava no cristão. Imagina que lindo que não era esse louvor, irmãos. Que maravilhosa não seria o ensino dessa igreja. Que pregação fervorosa, pastor Alex. E o comportamento, hein? Mas não tinha amor. Não tinha amor. Se tornou uma coisa
mecânica. Jesus Cristo falou uma certa vez: nisto conhecereis que sois o meu discípulo. Se o quê? Se amardes uns aos outros. Discípulo, aprendiz, aluno, estudante de Jesus Cristo, irmãos. Essa igreja aqui de Éfeso tinha tudo, mas faltava amor. Jesus estava furioso. Ele falou: aquele que é a fonte da luz, aquele que faz vocês brilharem. Aleluia. Né? Tem algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. E ele aqui, no seu comando, ele fala 3 coisas. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste. O primeiro passo, irmãos, para consertar alguma coisa é lembrar. Lembra-te de onde caíste. O que é isso, será, hein? Lembra-te de onde caíste. Para cair, tem que estar em algum lugar Está em pé. alto, não é? Ele está falando: lembra de como vocês eram antes. Lembra de como vocês amavam uns aos outros. Paulo aqui está falando: irmãos, a igreja de Éfeso. Você não é da igreja do pastor Romildo? Eles amam uns aos outros lá. É isso que Paulo está falando. Eu tenho ouvido da sua fé para com Jesus Cristo e para o amor para com os outros. Irmãos, aquilo ali era uma fofoca terrível naquela Ásia. A igreja de Éfeso era uma igreja que amava uns aos outros. É isso que ele está falando lá no versículo 15 e 16 aos Efésios. Que ele tinha ouvido falar. E Paulo era um homem que viajava muito. Naquela época, irmãos, não tinha internet, não tinha text message, não tinha computador. Tinha que ser mesmo através de um para com o outro. Né? E Paulo ouviu falar. Então eles tinham que lembrar primeiro. E depois Jesus fala assim: arrepende-te. Não sabe o que é arrepender, irmãos? Nós falamos sobre isso, né? Arrepender é o quê? Alguém sabe? O que é arrepender, irmãos? Arrepender do mal que tem feito. Não é mudar Mudar de vida. de pensamento e de ação. Arrepender. Mas eu falei que arrependimento é diferente de quê? De remorso. Judas se arrependeu, irmãos? Não. Ele sentiu remorso. Vítima, foi me matar porque devolveu o dinheiro que tinha cobrado um pouco, mas foi e se matou. Se ele tivesse arrependido, ele tinha corrido aos pés de Jesus Cristo e pedido perdão. Né? Então, arrepender, irmãos, é uma mudança, né, do pensamento e, obviamente, de ação. Arrepende. E ele diz: volta, não é? E pratica as primeiras